O primeiro passo na busca do seu próximo emprego tem que ser definir que emprego é esse. Você precisa conhecer as opções disponíveis e escolher o que tem mais a ver com você. Hoje, na aula 2 do Método Empregue-se, a gente vai falar sobre o definir o seu tão sonhado emprego. Você não deve aplicar de maneira aleatória para vagas e também você não deve entrar em nenhum emprego de uma maneira aleatória. Você precisa ter um planejamento de carreira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, logo depois da vinheta. Solta aí. Então, vamos lá. O que é o TSE? O que é o TSE, né? Que esse negócio que a gente inventou, né? O tão sonhado emprego, né? Eu acho que todo mundo tem um TSE. Todo mundo tem um emprego que você sonha. O seu TSE e esse próximo passo que você vai dar na sua carreira. Ele pode ser saindo da sua empresa, indo para uma outra empresa. Pode ser dentro da sua própria empresa, caso você queira buscar uma promoção. Às vezes, se você é um estagiário, você está buscando ser efetivado. Isso também pode ser o seu TSE. Então, existem várias maneiras de interpretar qual é esse próximo passo que você quer dar na sua carreira. E o importante para mim, quando a gente conversa sobre definir o TSE, definir o seu próximo emprego, é mostrar para as pessoas que não tem resposta certa nem resposta errada. Você pode querer um emprego de um jeito e um colega seu quer um emprego totalmente diferente e vocês dois estarem certos, né? Mas o recado que a gente vai deixar nessa aula de hoje é que você precisa de proatividade. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa buscar um emprego com as características que você quer, ao invés de aplicar de maneira aleatória e acabar entrando em empregos também aleatórios. Acho que isso é o mais importante para a aula de hoje. E pelo que você está falando, tem uma coisa de momento de vida, né? Não é assim, uma pessoa tem um TSE. Depende do momento de vida. Depende do seu planejamento de carreira, né? Depende de onde você quer ir. Tem momentos na nossa vida que a gente vai querer procurar um estágio, um emprego para a gente aprender um pouco mais ou entrar no mercado novo. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que priorizar o financeiro. Vai ter momentos na nossa vida que, de repente, a gente já ganhou um pouco mais de dinheiro e agora o que a gente quer é trabalhar num lugar um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Eventualmente, a gente pode querer trabalhar num setor que a gente tenha mais paixão, que a gente se sinta mais conectado, né? Trabalhar com um pouco mais de propósito. Em diferentes momentos da nossa vida, a gente vai procurar coisas diferentes, né? E a mensagem de hoje é isso. Tá tudo bem. Todo tipo de emprego tem o seu momento, né? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. E por que a gente não deve simplesmente procurar qualquer coisa que aparecer, assim, colocar o currículo e ver o que aparece? Ser o caminho contrário, né? Porque se a gente sempre corre o risco de acabar num emprego que não é bom para você, pelas razões erradas, e os anos passam. Então o que a gente vê muito por aí é alguém que está há 4, 5 anos no emprego, não é feliz, nem ganha tão bem assim, nem está aprendendo coisas, mas simplesmente porque chegou ali, né, caiu ali, mandou um currículo uma vez por uma vaga, acabou te chamando, acabou que você deram o seu emprego, acabou que você foi ficando. E aí que as carreiras se enrolam, né? E você acaba sendo uma pessoa que você já não é mais um garoto de 20 anos, e tá lá você no mercado com uma vaga que você não gosta, e você não cresceu, e você também às vezes não estudou, e a sua empresa, e sua carreira acabou ficando travada, né? Então o que a gente vai falar aqui hoje é isso, né? A gente tem que ter um planejamento de carreira, ter o emprego certo para a hora certa na nossa vida, não ter medo de trocar. Se a gente opta por ficar numa empresa, buscar uma promoção, tem que ter uma razão, tem que ter um porquê, e isso é a maneira como a gente planeja a nossa carreira, né? Então vamos lá, né? Vamos começar por aqui, né? O que é o tão sonhado emprego, né? O seu tão sonhado emprego, ele é único, né? Então você tem que descobrir o seu. O que a gente não pode ter é o emprego do outro, é entrar no emprego que o outro quer. A gente tem que ter muito cuidado aqui sobre a influência que a gente recebe dos outros, né? Nossos pais sempre querem o melhor pra gente, mas não necessariamente eles vão saber, na nossa visão de carreira, qual é o nosso próximo emprego. E o que a gente vai tentar hoje nessa aula é que você descubra qual é o seu próximo tão sonhado emprego. Também não vai ser o seu tão sonhado emprego daqui a 5 ou 10 anos, mas o próximo, né? E o que é importante é, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Essa é uma frase muito famosa, tá em filmes e tal. Se você não consegue definir qual é o seu próximo emprego, todo o resto da sua busca por um emprego fica travado. Se você não sabe qual emprego você está aplicando, como é que você vai montar um currículo? Como é que você vai planejar uma entrevista? Como é que você vai planejar seus 3 primeiros meses nesse trabalho? Você precisa saber exatamente onde você está indo para você poder ter certeza de que está dando certo. Então vamos lá. Então vamos falar agora dos tipos de TSE, né? A gente inventou vários nomes aqui bacanas para ajudar vocês a entenderem qual é o tipo de emprego que vocês estão procurando, né? Tem que sempre lembrar, né? Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, um dia você vai ter um emprego que prioriza o financeiro, um dia você vai ter um emprego que prioriza você aprender, você crescer na sua carreira, um dia você vai ter um emprego que prioriza talvez conforto, um pouquinho menos de estresse. O problema é que não tem tudo ao mesmo tempo. Você nunca vai ter um emprego que prioriza o financeiro e ao mesmo tempo é muito confortável e ao mesmo tempo você está aprendendo. É muito difícil você conseguir isso. Você precisa escolher o que é o mais importante na sua vida naquele momento.
Esse é o próximo momento, né? O próximo passo que eu vou dar, quer- no que eu preciso. Aqui a gente vai priorizar o que a gente quer, né? Para os próximos anos da nossa carreira, né? E aqui são os 5, né, TSEs do Empregue-se, né? É o palco, o chinelo velho, o bate-coração, o me explica e o boleto, né? Então agora a gente vai conversar sobre cada um desses 5 e entender o que eles significam, né? O que é o palco, né? O palco é o TSE de quem quer brilhar, né? Você pega o microfone, sobe no palco e canta, né? É o TSE de quem sente que tá pronto, é o TSE de quem já aprendeu uma carreira, de quem já está há alguns anos no mercado, possivelmente, que você quer sair da sua zona de conforto, partir para liderar alguma coisa, implementar alguma coisa, executar. Você quer botar na prática tudo aquilo que você aprendeu nos anos anteriores da sua carreira, né? Muita gente quer isso, né? Muita gente quer um palco. Muita gente gosta de brilhar, né? Mas a gente tem que entender o que isso significa, né? Então, por exemplo, a gente quebrou cada um desses TSEs em 5 áreas diferentes: propósito, conforto, remuneração, aprendizado e crescimento, né? E aqui você já vem as cores, né? Botou aqui em laranja, vermelho, o que vocês têm que se preocupar. Em verde, o foco de vocês, qual deveria ser. E em amarelo, coisas que a gente precisa conversar um pouco. Então, por exemplo, propósito de quem escolhe um TSA e palco. A gente brilha fazendo o que a gente mais gosta. Então, óbvio, você subir no palco para cantar a música que você gosta, você vai cantar melhor. Mas não necessariamente isso vai ser sempre assim. Às vezes essa experiência para subir no palco apareceu num outro setor. Então, se você quer ter um emprego palco, normalmente ter propósito não é a sua prioridade. Ela pode acontecer ou não. Se acontecer, acho que é positivo para você, mas isso não pode ser a sua principal prioridade na hora de você estar procurando seu emprego. Conforto está em vermelho, porque não tem conforto na subida, tem desafio. Então, quando você consegue imaginar, assim, você está lá no Rock in Rio, né? Alguém te liga e fala assim, olha, Maroon 5 cancelou. Você substitui ali, sobe no palco e canta? Cara, isso não é confortável, entendeu? Você não vai subir nesse palco sem pressão, você não vai subir nesse palco com uma tranquilidade imensa. Então, o emprego palco, o emprego de quem quer brilhar, ele não é confortável. Você vai fazer tarefas que você não fez antes, você vai fazer coisas diferentes e você vai ter que encarar isso, né? E isso é parte do desenvolvimento de carreira, né? Remuneração é sempre questionável, porque você está trabalhando nesse tipo de emprego para ganhar mais, mas muitas vezes é para ganhar mais na frente. O emprego palco é aquele emprego que você vai aparecer, né? Que você vai fazer um trabalho mais público, que você vai se mostrar para muitas pessoas, que muitas pessoas vão conhecer o seu trabalho. Então, muitas vezes, ele não é o trabalho mais bem remunerado, mas ele é o trabalho que vai te dar as bases, vai te montar a carreira para você, num futuro próximo, poder dar um salto para um trabalho de maior remuneração. Então, ele é um tipo de trabalho muito importante no seu planejamento de carreira, porque ele vai abrir leque para, no futuro próximo, você poder dar outros passos, né? Aprendizado está em amarelo. Por quê? Não é um tipo de emprego onde você vai ter um chefe que te explica tanto, onde você vai ter tempo para aprender tanto. O palco, amigo, é você pegar o microfone e cantar. Não dá tempo de você ficar fazendo aula de canto no meio do Rock in Rio, entendeu? Então, o palco ele é um emprego para quem já aprendeu normalmente. Se você não aprendeu ainda, eu recomendo que você não busque um palco. Você imaginou o que acontece com a sua carreira numa hora dessa? Te dão uma vaga dessa, super pública, todo mundo te olhando, você vai lá e canta mal. Então é melhor, se você não está preparado, se você não aprendeu ainda, é melhor você não ir para o palco. É melhor você continuar aprendendo através de outros tipos de emprego e só partir para o palco quando você realmente estiver confiante que você vai subir lá, você vai cantar e você vai dar um show. Então, o emprego palco é um emprego para quem já tem experiência e já aprendeu. Deveria ser. Deveria ser. É um emprego perigoso se você não aprendeu ainda, porque a chance de você se frustrar, frustrar o seu chefe, frustrar o cliente, é muito grande. Você só sobe no palco quando você está preparado para o palco. E a gente vê a molecada cometendo muito esse erro, né? Que é uma molecada que às vezes não está preparada, mas tem essa ambição, tem essa vontade. Às vezes é um cara que manda muito bem de entrevista, faz uma boa entrevista, acaba sendo chamado para essa vaga palco que ele ainda não está preparado e aí gera toda a frustração, né? Ele não consegue entregar, o chefe fica decepcionado porque o resultado não vem e aí acaba vendo uma demissão ou um trabalho ruim, uma experiência negativa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente parte para esse palco. A gente tem que estar preparado, né? Você sempre se imaginar essa metáfora, né? O palco do Rock in Rio, te dá um microfone ali, imagina você não sabe cantar. Imagina aquelas 200 mil pessoas olhando para você, você não cantando mal, elas frustradas, você também. Se recuperar disso depois é duro, né? Então, parta para o palco quando você estiver preparado para o palco. Se você não está preparado, tem outros empregos para você, né?
E crescimento, né? Crescimento é a prioridade do palco, né? Que vem o próximo TSE. O palco, ele é isso, ele coloca você pro mundo e depois a ideia é que você busque outros empregos para você poder ganhar mais, se aproveitar essa exposição, aproveitar que você teve grandes resultados acima desse palco e partir para desenvolver sua carreira sempre subindo, né? E eu separei aqui 2 exemplos do que seria um palco, né? Por exemplo, uma primeira vaga de liderança em uma startup de tecnologia. Possivelmente essa startup não vai poder pagar o mesmo tipo de salário que um gerente faria numa outra empresa. O salário vai ser um pouquinho menor do que numa multinacional, mas está lá você com o teu palco, com uma oportunidade de você pegar todos os seus conhecimentos em marketing, venda, em tecnologia e colocar num projeto novo. E se essa startup funciona? E se essa startup cresce, você passou a ser o cara que estava lá no começo, que fez isso acontecer. E aí você vai pegar toda essa sua experiência que você ganhou nessa startup, com essa tua vaga palco, e vai colocar isso para frente na sua carreira, para você continuar desenvolvendo a tua profissão. E um outro exemplo é, por exemplo, se você está na sua empresa e você parte para uma promoção para tocar um produto novo, um departamento novo, né? E o seu chefe vem para você e fala, olha, a gente vai montar aqui uma nova filial da empresa, ou tem um produto novo da empresa que a gente está precisando de alguém para liderar, e você tem essa oportunidade, você já conhece a empresa, já conhece a equipe, já conhece como é que a empresa funciona, seus produtos e clientes, e você pega toda essa experiência e coloca no palco, né? Coloca num produto novo. E se esse produto funciona, e se esse produto começa a bombar, você vai estar muito bem colocado. O que a gente sempre tem que lembrar do palco? Que o palco pode dar errado. Você está ali na exposição, você está sendo exposto. Então pode ser que essa startup quebre. E pode ser que esse novo produto não funcione. O emprego palco, ele vem com risco, né? E a gente tem que saber lidar com esse risco. Escolher o palco na hora certa e entender que, né, ele sempre vai vir com risco, né? E aí você pode falar assim, não, Rick, mas eu não quero risco. Eu quero um trabalho mais tranquilo. E aí nós temos o nosso famoso chinelo velho, né? Quem não gosta de um chinelo velho no final do dia, né? Para descansar um pouco, né? E o chinelo velho é o TSE de quem quer tranquilidade. Então, assim, tem emprego tranquilo por aí? Tem. Mas tem que saber procurar, tem que saber identificar um emprego tranquilo quando você está aplicando para suas vagas, né? E aí, quando a gente fala das 5 coisas do emprego tranquilo, do chinelo velho, né? O propósito está aqui em azul, né? Por quê? Muitas vezes não é prioridade você trabalhar fazendo impacto na comunidade. Muitas vezes não é a prioridade de quem está procurando um chinelo velho ter um impacto super positivo no mundo. Às vezes não é isso que a pessoa está procurando. Ela procura um emprego um pouquinho mais 9 às 6, mais tranquilo. Mas, por que está em azul e não está em vermelho, né? Porque quando você encontra um chinelo velho numa empresa que você goste, num setor que você goste, isso te traz uma felicidade diferente, né? Mas muitas vezes esse chinelo velho vai aparecer numa empresa onde você não está tão alinhado assim. E tá tudo bem. E você nem sempre precisa. Às vezes a gente pode estar trabalhando numa empresa que é um banco, por exemplo. Às vezes a gente não está alinhado com o que o banco faz, né? Mas você tem um emprego ali que é legal, que é tranquilo, que você está feliz fazendo, que você está de acordo com a remuneração. Tudo bem, você pode aceitar esse emprego. Ele pode fazer parte do seu planejamento de carreira. Conforto, né? O chinelo velho é sobre conforto, né? É sobre você ter um emprego com equilíbrio, com estabilidade e com qualidade de vida. É tudo ao contrário do que é o palco, né? Nesse sentido, né? O palco é aquele emprego desconfortável, que você vai trabalhar muito, você tem que entregar, que você vai estar empolgadão fazendo o seu trabalho. O chinelo velho normalmente é um trabalho que não é assim. É um trabalho mais tranquilo, é um trabalho mais operativo. Normalmente inclui tarefas que são um pouquinho mais rotineiras, né? Você faz todo dia aquele trabalho, toda semana um trabalho mais parecido. E muita gente encontra felicidade num tipo de trabalho muito mais assim, né? A remuneração, é claro que vai estar em vermelho. Quando a gente não tem o risco, quando a gente não tem a pressão, a remuneração ela é menor. Então, quando você contrata alguém para desenvolver uma liderança, desenvolver um projeto novo, colocar todo esse risco nas costas dessa pessoa, normalmente esse risco vem compensado, ou seja, se compensa com remuneração. Normalmente, quando você quer um emprego mais simples, quando você quer um emprego com menos pressão e menos estresse, normalmente esse emprego vai ter uma remuneração mais baixa. Mas muitas vezes é isso que você quer. E você pode aceitar isso. Você pode falar, cara, eu não estou afim de dar esse passo para um palco, por exemplo, porque eu não quero lidar com essa pressão, não quero lidar com esse estresse. Eu prefiro ter um emprego menos estressante, numa empresa diferente, com um ritmo um pouco mais baixo, porém eu vou receber um pouco menos. Se você está bem com isso, tudo bem, tem espaço no seu planejamento de carreira para isso. Aprendizado. Normalmente o aprendizado do chinelo velho é muito focado no escopo do seu trabalho, né? Você aprende aquilo ali. Você aprende o que você está fazendo, as suas pequenas tarefas, o seu trabalho. Normalmente não tem um aprendizado visando crescer, né? Você sempre pode aprender fora do trabalho também, né? Mas dentro do trabalho, normalmente, quando você está num chinelo velho, você não tem tanto assim para aprender, porque você não está desenvolvendo coisas novas, né? Crescimento eu coloquei em amarelo porque você não entra num chinelo velho para crescer, né? Você entra num chinelo velho para você ter um emprego estável. Mas se você entra numa empresa grande, isso pode mudar depois. Às vezes você pode entrar numa empresa com chinelo velho,
E depois de uns anos, você percebe que você já não quer mais o chinelo velho, você agora já está aceitando melhor os riscos, às vezes sua vida pessoal mudou um pouco. Tem muitas empresas que você pode fazer a transição dentro da própria empresa de um chinelo velho para um outro departamento, para um outro lugar, onde você possa encontrar no seu palco ou que seja algum outro tipo de trabalho, né? E quais são os exemplos, né, de chinelo velho que eu separei para gente? Por exemplo, substituição de um ex-funcionário em uma empresa familiar. Por que é um chinelo velho substituição? Porque alguém já estava fazendo esse trabalho. Então, possivelmente está documentado, já tem os processos, você simplesmente vai entrar lá e pegar os processos e a documentação de uma pessoa que estava ali antes, né? Normalmente isso é muito mais confortável do que você ir para uma vaga nova. Então, você ser esse primeiro gerente de marketing de uma empresa que não existia antes, claro, você tem que desenvolver toda a documentação, desenvolver todas as tarefas, os processos, as rotinas, os relatórios. Mas quando está substituindo alguém, normalmente isso já está lá. Então passa a ser um trabalho muito mais operativo do que realmente um trabalho inventivo, né? E você encontra muitos chinelos velhos em áreas como áreas que incluem mais rotina, que pode ser operação, logística, finanças, contabilidade. São áreas onde você vai ter esse espaço para você ter essas vagas muito mais rotineiras, muito mais operacionais e onde muita gente vai encontrar uma felicidade diferente, né? O que você achou do chinelo velho, Nathalie? Você gostaria de ter um chinelo velho? Ah, é a minha cara o chinelo velho. E eu acho que muita gente quer um chinelo velho e ficou muito clara a sua explicação. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que quer um chinelo velho, mas tem vergonha. Acha que você ficar 10 anos numa mesma empresa fazendo o mesmo trabalho. Muita gente olha para isso, né? Especialmente na bolha que a gente vive muitas vezes de mídias sociais, de Instagram, de LinkedIn. As pessoas olham para isso e parece algum tipo de absurdo, como se você tivesse que crescer na sua carreira o tempo todo. Ninguém consegue, eu acho, hein? Essa é a minha opinião. Não acho que você está construindo uma carreira de 30 anos sem ter ao menos uma vez um chinelo velho. Um momento na sua carreira você precisa de 5 anos um pouco mais tranquilos. Todos nós, em algum momento, vamos precisar de um chinelo velho, né? Eu acho que as pessoas têm vergonha de dizer, porque parece feio você dizer que está confortável ali às vezes. Parece assim, tá acomodado. E a questão da remuneração também, né? De não ser o mais alto possível, mas às vezes é autossuficiente para o seu padrão de vida, né? Tá encaixado ali. E já conheci muita gente assim, muita gente que olha e fala assim, cara, por que a gente tem que estar desconfortável? Já provou a pensar na palavra acomodado? Nossa, eu adoro estar acomodado. Todo mundo gosta de estar acomodado, né? Tá cômodo. Você não gosta de estar cômodo? Mas a gente criou uma coisa onde você tem que estar pronto para o seu próximo desafio. E todas as empresas têm um ritmo frenético de trabalho super dinâmico. Tá, tudo bem, legal, mas a gente tem que parar com essa mania de tratar o mercado de trabalho como se a gente estivesse o tempo todo se sacrificando, o tempo todo saindo da caixa, saindo da zona de conforto e tal. Calma, gente. De vez em quando, a zona de conforto pode ser um lugar bem legal pra gente estar durante alguns anos, entendeu? E eu acho que você tá na zona de conforto no mercado de trabalho não quer dizer que você tá na zona de conforto em todas as áreas. Ai, desculpa, porque eu pensei na nossa situação, né? Quando você tem um filho, já tá tudo tão de cabeça para baixo, tão fora do lugar, que do seu trabalho você quer só a estabilidade mesmo, aquele momento tranquilo, porque os desafios já estão na outra parte da sua vida, sabe? Você deu um exemplo ótimo, quando a gente tem um filho, né? Muitas vezes quando a gente tem um filho e a gente não tem tanto suporte assim da família, você quer ter um chinelo velho, né? Você quer ter um trabalho, você fala, cara, eu preciso focar em outra coisa, né? E não só filho, você pode estar cuidando dos seus pais, você pode estar passando por algum desafio na sua vida pessoal, de vários tipos, onde não é hora de você subir no palco. Não é hora de você ter um emprego onde você vai chamar a atenção, onde você vai desenvolver coisas novas. Às vezes é hora de você olhar e falar, cara, eu preciso de um chinelo velho agora porque eu tenho uma outra coisa para lidar, né? E a gente deveria normalizar isso no mercado de trabalho. A gente deveria aceitar isso muito melhor. E eu sou um cara que, para muitas vagas de trabalho da minha equipe, ou outras vagas de trabalho das empresas que eu trabalhei, eu buscava pessoas com esse perfil. Determinadas vagas que são mais difíceis, operativas, às vezes você encontra uma pessoa tranquila, que não quer crescer tanto, que quer ter uns anos de um pouco mais de tranquilidade, e essa pessoa faz esse trabalho operativo com muito mais felicidade do que você colocar no trabalho operativo uma pessoa que quer crescer, que não queria estar fazendo esse trabalho. Né? Então você entender os perfis e fazer esse match da vaga com o candidato, se é uma vaga chinelo velho, se é uma vaga tranquila, vamos contratar alguém que queira isso, né? Não vamos colocar uma pessoa ambiciosa que quer crescer, que quer palco, para fazer chinelo velho. E se você é uma pessoa que quer chinelo velho, você não está preparado para subir no palco, cara, não aplica para vaga palco, porque você vai se frustrar e você vai se estressar e sua vida não vai ser boa, né? Então vamos lá, né? O bate-coração é o TSE que quer trabalhar com o que ama, né? O bate-coração não quer dizer que você tem que trabalhar numa ONG e ganhar um salário muito, muito baixo.
Pode ser isso, mas não é necessariamente só isso. O bate-coração é um trabalho que você faz algo que você ama, é um trabalho onde você faz algo que te apaixona de uma maneira diferente e o resultado do seu trabalho é algo que te toca de uma maneira diferente, né? Por isso que nosso propósito aqui, ó, tá em verdinho, né? Porque você quer buscar estar conectado com o propósito do trabalho. Você quer estar conectado com o que a sua empresa está fazendo. Esse produto ou serviço que a sua empresa está colocando no setor, né? Às vezes você pode estar conectado não com o produto, mas a maneira pela qual a empresa coloca esse produto no mercado, né? Então, você pode estar trabalhando, por exemplo, numa empresa sei lá, de material de limpeza. Uma coisa que um pouco assim não tem tanto propósito. Mas, poxa, é a primeira empresa que está fazendo material de limpeza com produtos 100% recicláveis. Ou é a primeira empresa que faz material de limpeza com produtos que não são tóxicos, tal. Então, essa é a maneira como ela está chegando nesse produto, às vezes é onde você está conectado também, né? O conforto, ele é muito complexo de analisar no bate-coração, porque você está trabalhando numa empresa que você ama. Então, é confortável fazer algo que a gente acredita, mas também pode representar uma grande mudança, né? Às vezes você parte para uma empresa muito diferente, com pouca estrutura, num setor onde você não conhece tanto, e isso pode representar um grande desafio para você. Mas se você está indo trabalhar no setor que você realmente gosta, essa adaptação ela passa a ser mais fácil porque você tem um interesse diferente nisso. É isso que eu ia falar. Normalmente, quando você está alinhado com o seu propósito, você nem se importa tanto assim de sair da zona de conforto, porque você tem uma motivação extra, né? É uma maneira diferente de interpretar trabalho, né? O trabalho, ele meio que se mistura um pouco, às vezes, com a sua vida pessoal, com o seu lazer, porque você está fazendo uma coisa que te motiva de uma maneira muito diferente, né? Eu estava lembrando de um trabalho voluntário que eu fazia, que era, eu tinha que acordar sábado, domingo, super cedo, assim, mais cedo do que eu acordava durante a semana para ir trabalhar. E eu acordava super feliz, porque tinha uma outra coisa por trás, né? Tinha um Tem propósito. uma razão diferente, é isso. O bate-coração é sobre isso. Quanto é que você ganhava para fazer esse trabalho aí, sábado e domingo? Esse nada. Nada. Então por isso que a remuneração tá em vermelho aqui, tá vendo? Porque às vezes a gente abre mão de ganhar mais para trabalhar com mais propósito. Então muitas vezes acontece que quando você parte para esse caminho de trabalhar com algo que faz seus olhos brilharem, né? Trabalhar com algo que na segunda-feira de manhã você põe um sorriso no rosto e fazer, muitas vezes isso quer dizer que você vai aceitar uma redução de remuneração ou você vai aceitar muitas vezes que, dependendo do setor que você ama, não vão ter salários muito altos. É óbvio no mercado de trabalho que conforto e propósito muitas vezes são contraditórios à remuneração. Especialmente as empresas que sabem que trabalham com produtos que não são os produtos mais legais, mais cool que tem por aí, são empresas que vão ter que pagar um pouco mais para atrair e reter talentos. Mas são empresas, são grandes multinacionais, giram muito dinheiro e para atrair e manter talento, sobem remuneração. Então uma coisa vai contra a outra. E aí a gente tem que decidir o que a gente quer. Eu vou trabalhar no setor que eu amo, mas às vezes é um setor mais apertado, um setor com margens curtas, que não pode pagar salários tão altos. Ou eu vou, de repente, abrir mão de trabalhar com o que eu amo agora e vou priorizar outras coisas e, de repente, mais pra frente na minha carreira, eu volto a trabalhar com o que eu amo. Isso é o planejamento de carreira que a gente tem que conversar. O aprendizado do bate-coração, ele segue muito na linha do conforto, né? A gente curte aprender o que a gente gosta. Então você vai trabalhar num setor que você é apaixonado, cara, você está perdendo o tempo todo. Você abre o seu Instagram, você está vendo vídeo sobre aquilo. Você abre o seu LinkedIn, você está lendo artigos sobre aquilo. Então, você acaba aprendendo porque você adora, né? Quando você gosta de alguma coisa, você aprende sobre aquela coisa, né? Então, por isso que ele é um verde, né? E o crescimento ele é amarelo, porque muitas vezes o que a gente adora, o que a gente ama, é um setor pequeno, né? Então, por exemplo, eu sou apaixonado por yoga. Legal você trabalhar com yoga, mas é difícil você crescer com yoga. É um setor super competitivo, tem estúdios de yoga pela cidade inteira. Eu quero muito trabalhar com criança. Tudo bem, mas são margens muito apertadas no cuidado de crianças, por exemplo. Não dá para você crescer tanto assim, é mais difícil, né? Se você quer crescer muito na sua carreira, você tem que buscar setores em crescimento, empresas em crescimento. E muitas vezes o nosso setor que a gente ama não é o setor que está crescendo mais, né? E aí a gente tem que tomar essas decisões. E separei 2 exemplos de bate-coração que são muito clássicos. Um é quando você reduz a remuneração para trabalhar com uma causa social, né? Você aceita ganhar um pouco menos, ou ao menos você aceita não ganhar mais, pelo menos, para trabalhar numa empresa, numa instituição que vai estar muito alinhada com aquilo que você acredita como sociedade, né? E um segundo exemplo que é muito interessante é quando a gente abre mão de ganhar mais para trabalhar numa empresa que trabalha do seu jeito, né? Vou te dar um exemplo. Você vem no mercado de publicidade.
que é um mercado super difícil, onde as empresas normalmente trabalham muito, tem muita hora extra, não paga, e é bem difícil. E aí você descobre uma agência de publicidade que está trabalhando de uma maneira diferente, com mais compromisso, e aí você fala, cara, eu quero trabalhar nessa agência. Por quê? Porque eles têm uma maneira diferente de fazer isso, né? Fala, caraca, eu vou entrar numa agência que é uma agência de publicidade, mas que trabalha de um jeito diferente para alguém mais parecido comigo, mais alinhado com as minhas causas. E aí, veja, você está no mesmo setor, trabalhando com o mesmo produto, mas numa empresa que está fazendo um trabalho um pouco diferente. O que vai acontecer muitas vezes é que essa empresa, né, vai te pagar um pouco menos, porque é uma empresa que está começando, as margens são mais apertadas. Então você faz uma troca de uma coisa pela outra, né? E isso é um exemplo bastante comum também de quem opta por um bate-coração, né? Dúvida sobre bate-coração, Natália? Eu tinha marcado aqui para perguntar se não é uma coisa idealista demais, mas eu acho que não me parece idealista demais. Você botou exemplos muito práticos. Pode ser muito idealista, né? Às vezes o meu bate-coração é trabalhar para Cruz Vermelha nos conflitos da África. Pô, realmente, cara. Às vezes eu já tive amigos, né? Eu quero trabalhar para a ONU. É duro a beça, né? Então é muito longe, é muito distante, é muito difícil. Mas você pode ter... uma vez eu conversei com uma amiga minha que ela trabalhava pro Médicos Sem Fronteiras, né? E aí eu saí com ela, e a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu meio que me empolguei com aquela ideia do Médicos Sem Fronteiras, e perguntei para ela assim, nossa, eu queria tanto ter um emprego como o seu, né, que causa um impacto no mundo, né? Eu queria trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. E o que ela me disse é, cara, eu tô criando um impacto no mundo na África, mas você podia criar um impacto no mundo na comunidade lá da sua casa, entendeu? Você não precisa ir trabalhar no Médicos Sem Fronteiras para ter um bate-coração. Aliás, o bate-coração, às vezes, pode ser um segundo emprego. Um voluntariado você faz fim de semana, como você fazia. É uma maneira de você já ter um bate-coração sem abrir mão do seu emprego, que, né, a gente vai falar depois do emprego boleto, né, que é o emprego que te ajuda a pagar a conta, né? Você pode ter um boleto de segunda a sexta, que é um emprego que paga a conta, e sábado e domingo você voluntariar em algum lugar e ter esse teu lado também, né? Mas eu acho legal deixar claro também que não precisa ser voluntariado. Às vezes você consegue estar numa empresa, ter o seu salário, uma empresa que está alinhada com os seus objetivos, e ela é bate-coração para você. Isso. Sabe o que às vezes você consegue também? Uma promoção bate-coração, que é onde você já está numa empresa fazendo um trabalho que não toca muito com você, mas essa empresa monta um departamento novo de ESG, ou monta um departamento novo de recursos humanos para desenvolver funcionários, e você, dentro de uma empresa que você nem era tão apaixonado assim, te dá uma nova vaga num novo departamento que esse sim você é apaixonado. Então, assim, o bate-coração ele pode ter várias formas diferentes, né? Pode ter coisa do lado da sua casa, dentro da sua própria empresa. O que é importante? A gente definir o TSE. É isso que eu quero. A próxima etapa da minha carreira eu quero trabalhar com algo que faça meu coração bater. Eu quero acordar de manhã cedo e eu quero fazer algo que traz um impacto muito importante no mundo, ou na minha cidade, ou na minha comunidade. Né? O mais importante é a definição. É isso que eu quero? Então é disso que a gente vai atrás. Então agora vamos falar do Me Explica, né? Que é o trabalho para quem quer aprender, né? TSE para quem quer aprender um trabalho novo. Quando a gente fala de Me Explica, a primeira coisa que o pessoal pensa é estágio. Estágio, trainee. E é muito importante para mim explicar para vocês que não é só isso. Você pode ter empregos normais, de segunda a sexta, de 9 às 6, que não são estágios, que não são trainees e que são empregos Me Explica assim mesmo, né? Tem muita empresa contratando gente júnior querendo explicar a essas pessoas como é que faz. Tem muita empresa aí contratando gente de 40 anos com vontade de aprender, né? Uma das coisas que eu tive mais dificuldade na minha vida como recrutador, de recrutando pessoas para os meus departamentos, é pessoas com vontade que virem para mim e digam, olha, eu não sei, mas eu quero muito aprender. Na entrevista todo mundo diz que sabe, né? Todo mundo vem para as entrevistas, eu sei. Então é muito legal, se você quer um emprego para você aprender e se desenvolver novas habilidades, que você aceite isso e quando você parta para uma entrevista de trabalho, você fale isso abertamente. Vamos supor que eu quero trazer alguém na minha equipe para fazer campanhas de publicidade no Google. Bem, eu faço campanhas de publicidade no Google há 20 anos. E a minha expectativa é alguém mais júnior, que vai ser mais barato para minha empresa, que é natural, e que essa pessoa tenha vontade de aprender, de absorver os 20 anos de experiência que eu tenho fazendo campanhas no Google. Isso não necessariamente vai ser um estágio ou um trainee, vai ser uma vaga para alguém que já está há 2, 3 anos trabalhando no mercado. É uma vaga Me Explica, porque eu vou explicar para essa pessoa como fazer o trabalho. E para ela é uma oportunidade também de aprender com alguém sênior, como por exemplo eu sou, em publicidade online. Propósito. O propósito fica de lado para dar lugar a um aprendizado intensivo. Para você desenvolver a sua carreira, muitas vezes você tem que aceitar. Às vezes você está trabalhando numa empresa que não é tão alinhada com o seu propósito, que o produto final você às vezes nem não se importa tanto com ele,
você vai estar entrando nessa empresa com um objetivo claro de aprender certas habilidades específicas. Essa empresa não é um trabalho exatamente que eu amo, mas eles têm um produto que está bombando no mercado e eu quero entender como é que eles fizeram esse produto bombar. Essa empresa não é de um setor tão legal, mas, cara, eles têm um departamento de finanças super complexo que eu quero aprender. Conforto. Não saber fazer algo e ter que aprender pode ser duro. Então, óbvio, quando você entra no Explica, você está entrando num trabalho que você não sabe fazer. E aí você tem que ter uma mentalidade, uma maneira de abordar esse trabalho diferente. Muito humilde, muito tranquila. E desde o seu primeiro dia nessa empresa, você tem que aceitar que você não sabe. Então, é sempre perguntar, é sempre documentar. Vai ter desconforto nisso. Aprender pode ser desconfortável. E é isso que a gente tem que trabalhar nesse tipo de emprego, né? Remuneração, não cabe esperar ganhar bem para ser ensinado, né? É uma coisa ou outra. Você precisa aprender antes de você poder ganhar bem. Não dá para você chegar para uma vaga de estágio, é o pessoal querendo sempre que... Eu vejo muito isso em alguns fóruns e tal, de mas eu queria uma vaga de estágio que pague muito bem. É um pouco contraditório isso. Se você está entrando numa vaga de estágio onde você não vai ser um super executor, porque primeiro você vai ter que aprender a fazer o trabalho, você não pode esperar uma remuneração super alta. Todo estágio é um Me Explica? A gente tem que tomar cuidado com isso de vez em quando. Tiver muita empresa que pega o estagiário e coloca o estagiário de segunda a sexta para fazer uma tarefa repetitiva sem parar. Então ele não está aprendendo nada. Ele está aprendendo pouquíssimo, né? Algo que você aprende, né? Você está dentro daquela empresa, conversando com as pessoas, na hora do almoço você vai almoçar com alguém que sabe alguma coisa, te conta coisas. Mas assim, isso não é um explica. Como é que a gente se previne disso? É durante o processo de seleção, você perguntar para a empresa, olha, isso é uma vaga de estágio, mas como é que vai ser o meu dia a dia? O que eu vou aprender? Quais são as habilidades que eu vou desenvolver nesse estágio? Para entender se esse estágio é realmente um me explica ou se esse estágio é simplesmente uma empresa querendo uma pessoa barata e jovem para ficar apertando o botão o dia inteiro. Aprendizado, né? O aprendizado é a base do Me Explica. É isso, é sobre isso, né? Então só vale a pena se for para mudar o seu patamar de conhecimento e experiência. Então vamos supor que você é um profissional mais velho e você resolve trocar de emprego para uma outra empresa onde você acha que você vai aprender. Essa troca de remuneração por aprendizado tem que ser muito clara. Então você tem que aprender. Você tem que, durante o processo seletivo, perceber na empresa essa intenção de te ensinar, de aceitar em você que não há o conhecimento e que você vai desenvolver esse conhecimento, essa habilidade. Então, como é que é o crescimento, para quem está buscando Me Explica, né? É um crescimento que ele é focado no longo prazo. Então, assim, a gente não tem que sempre ter que ser efetivado no estágio ou sempre tem que ser promovido depois de um ano numa vaga júnior, né? A gente tem que pensar que eu estou nessa empresa para buscar certas habilidades, eu estou nessa empresa para desenvolver meus conhecimentos e meu próximo passo pode ser um palco, pode ser um chinelo velho, pode ser, às vezes, e muitas vezes, um outro Me Explica, né? Para mim, é muito importante que, especialmente os mais novos, entendam que evitar cair nessa cilada de... Meu primeiro estágio foi numa multinacional, eu ganhava bem para um estágio, então eu estou ganhando 15% a mais que meus amigos, e aí a empresa te oferece efetivação no final do seu estágio. Às vezes era uma empresa que você não estava tão afim assim, às vezes era um setor onde você nem gostava tanto, mas como você vê aquele número, né, a efetivação, um salário novo, seu primeiro emprego, você acaba aceitando. Isso pode ser bom para você, mas também pode ser uma cilada, porque você deixa de aprender, você já aprendeu, você já está naquela empresa há um ano, seu aprendizado já está chegando ao fim, e isso dá uma estancada na sua carreira, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse crescimento imediato, porque se você acha que você está precisando de Me Explicas, significa que você está precisando aprender. Então, não aceite palcos e não aceite outros empregos se a sua prioridade continua sendo aprender. E a minha sugestão para todo mundo que está desenvolvendo carreira é, se desde um ponto de vista financeiro, de estratégia de carreira, você pode continuar aprendendo, faça isso. Saia desse estágio para outro estágio. Saia de uma empresa familiar para uma multinacional. Saia de um setor de B2C para um setor B2B. Troque bastante, né? Ganhe versatilidade, né? E depois, quando você sentir que já te explicaram bastante, você pensa a sua carreira para um próximo passo, né? 3 exemplos clássicos aqui de Me Explica, né? O primeiro emprego ou estágio durante a faculdade, né? Quando você busca um estágio para você botar um pouquinho na prática, os aspectos mais profissionais do que você aprendeu na faculdade. O primeiro emprego em uma transição de carreira, então às vezes você vem de trabalhar com uma carreira onde você já não é mais tão feliz, você até ganhava um pouco mais, você acaba fazendo uma transição para uma vaga um pouco mais júnior num outro setor ou numa outra área. E um terceiro que é muito interessante é uma vertente diferente no seu setor, né? Então, por exemplo, o meu exemplo, né, que eu vinha trabalhando como designer, né, eu dos 18 aos 21 ou 22, trabalhei com designer gráfico, depois trabalhei com design web para a internet,
e eu fiz uma mudança para marketing digital, porque eu senti que eu queria sair um pouco dessa parte mais de desenho para entrar na parte de marketing. Então, não é uma mudança totalmente, mas eu tive que voltar para o meu Explica. Eu já tinha aprendido a fazer design, eu já era um bom designer, já estava trabalhando em agências, mas para trabalhar em marketing eu precisava dar um passinho para trás, buscar alguns trabalhos Me Explica para aprender mais sobre marketing digital e depois poder buscar meus palcos e desenvolver minha carreira de uma outra maneira, né? Eu tenho uma dúvida. Numa vaga Me Explica, você precisa, então, sair depois que você acabou de aprender? Se o seu objetivo profissional é continuar aprendendo e você acabou de aprender, então, sim, você deveria sair. Agora, antes de sair, o que eu recomendo? Você dizer isso pro seu chefe, né? Às vezes você entra num estágio e te dão para você aprender uma coisa muito pequena, muito específica. E às vezes em 3 meses você está fazendo aquilo, né? Se você quer continuar no Me Explica, você precisa dizer para sua empresa, olha, já passou 3 meses, eu aprendi isso aqui e eu não estou mais aprendendo mais nada. E aí você parte para conversar com a sua empresa sobre isso. O problema é quando um Me Explica vira chinelo velho. Isso é muito comum. Você entra numa vaga para você aprender, você aprendeu um pouquinho, foi o suficiente para você ganhar do seu chefe uma tarefa ou duas que você aprendeu a fazer e aí você para. Você para e aí você só faz aquilo todo dia, 9 às 6, e aí você faz 6 meses de estágio, 9 meses de estágio, ou às vezes quando não é um estágio, é uma vaga júnior, você fica 2 anos numa vaga júnior e você estancou a sua carreira. Se você fez isso de propósito, tudo bem. Eu me dei 2 anos no chinelo velho porque, sei lá, eu estava focando na minha faculdade, ou eu estava focando em trabalhar às noites num projeto pessoal meu. Se você fez isso com um propósito, com uma intenção, tudo bem. Agora, não vamos nos iludir que eu entrei e não Explica. 3 meses depois eu não estou aprendendo mais nada, esse emprego deixou de ser um Explica e ele virou um chinelo velho. E você tem que ter consciência de que sua carreira está tomando esse rumo, né? Vamos pro último agora? Vamos falar de boleto, né? O boleto, cara, ele é engraçado. Ele é o TSE de quem quer aumentar a renda ao máximo. Aí qual é o problema do boleto? É que quando o pessoal vê isso aqui, todo mundo quer boleto. Quem não quer dinheiro? Quem não quer ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais. Qual é o problema do boleto? O boleto tem hora certa. Se você vive para boleto, a tendência é que você vai ter uma carreira onde você até ganha um salário decente, mas é muito difícil ser feliz se você passou o tempo inteiro da sua carreira só querendo ganhar mais, sem se preocupar e querendo ganhar mais agora, mês que vem, ano que vem. E sempre em cima do boleto, né? Eu ganho 1.000, agora eu vou ganhar 1.200. Aí se for para ganhar 1.200, num estágio onde você está aprendendo menos. Aí você passa de um emprego onde está ganhando 2 para ganhar 2.500, num emprego que não é tão técnico assim, numa empresa que está caindo, numa empresa que não está crescendo, e você estanca a sua carreira porque você foi ganhar R$500 a mais, ou porque você foi ganhar R$1.000 a mais. Se você realmente precisa desses R$500, se você realmente precisa desses R$1.000, vai para dentro. É o seu planejamento de carreira. Se isso faz sentido para você, faça. Agora, pense, será que esses R$500 que eu vou ganhar agora não vai me custar 2 ou 3 anos, não vai atrasar meu plano em 2 ou 3 anos para eu virar um gerente, para eu virar um diretor? Lembre-se, quando você virar um gerente, às vezes você vai estar ganhando 8, vai passar a ganhar 12. Você está ganhando 10, vai passar a ganhar 15. Os valores absolutos são muito grandes. Então, você tem que tomar cuidado quando essa decisão que você toma hoje, com base em R$500 ou R$1.000, qual é o impacto que ela vai ter no desenvolvimento da sua carreira. E esse é o perigo do boleto. É você querer sempre buscar ganhar um pouquinho a mais, e fazer disso uma obsessão, e isso encontra no seu planejamento de carreira mais eficiente. E sempre respeitando o outro lado. Tem muita gente que vai estar escutando a gente que esses R$500 ou esses R$1.000 são extremamente importantes, elas precisam desse dinheiro. Então, tudo bem. Então, você coloca isso no seu planejamento de carreira. Mas a gente tem que olhar nossas carreiras numa janela de pelo menos 5 anos, entendendo as consequências a 10 anos. Então, cuidado quando a gente troca de emprego só pelo dinheiro. Então, o que é o boleto, né? Propósito, né? No boleto a gente abre mão de propósito, a gente foca na remuneração, foca em ganhar o máximo possível. Então, você vai trabalhar no setor que vai te pagar o máximo possível. E essa é a realidade no mercado de trabalho. Normalmente são setores bem desinteressantes, né? Bebidas alcoólicas, até mesmo o setor de tabaco, são empresas que, porque estão em setores pouco populares, acabam tendo que compensar isso com remunerações mais altas. Então, o boleto normalmente vai ser, sim, em empresas de setores pouco interessantes e pouco populares. Conforto. Você tem que abrir mão de conforto para buscar a maior remuneração possível. Então, muitas vezes, a maior remuneração possível não vai estar na sua cidade.
Às vezes a maior remuneração possível, você vai ter que pegar um ônibus, 1h30. Acontece. E aí você vai ter que entender, estou disposto? Estou disposto a ter esse desconforto para buscar a maior remuneração possível? O boleto não tem que ser um emprego para sempre. Às vezes você pode, dentro do seu planejamento de carreira, você pode pensar, cara, eu vou fazer isso aqui 2 anos. Eu vou fazer isso aqui 3 anos. Eu vou para São Paulo, pegar uma vaga um pouco maior, vou dividir apartamento, tentar economizar o máximo possível, e daqui a 4 anos eu posso voltar para minha cidade com uma poupança feita, com um pouquinho de estrutura financeira e repenso minha carreira, né? Remuneração, não preciso nem falar, né? É sobre isso, né? O boleto é o emprego que mais te paga, é o emprego onde você vai ganhar o máximo salário possível, né? E é sobre isso. Aprendizado. Aprendizado normalmente não tem muito. Porque o que é o boleto? É quando você é pago para fazer o que você já sabe. Se eu preciso te pagar para te ensinar, eu não vou te pagar tanto assim. Normalmente o boleto é aquele emprego que você vai trazer para uma empresa uma habilidade que a empresa não tem, né? Então, por exemplo, eu preciso de alguém na minha empresa especialista em falar russo. Ninguém fala russo aqui. É por isso que eu vou ter que te pagar tão bem. Porque você tem uma habilidade que nenhum de nós na empresa tem. Somos incapazes de te ensinar. Não dá para fazer um me explica. Por que não é um chinelo velho? Porque se só você fala russo na empresa, toda a responsabilidade vai cair em cima de você. Todo o trabalho russo da empresa vai ser seu. Então, vai ter pressão, vai ter desconforto. Mas isso vem com o quê? Uma remuneração mais alta. Crescimento, né? Normalmente a gente já está no máximo que podemos chegar naquela empresa. Quando a gente recebe um salário que ele é alto, que ele é acima do mercado, é difícil você continuar escalando, né? Pode acontecer? Pode. Você pode fazer um boleto numa empresa que está crescendo, por exemplo. Então, esse é o salário que hoje ele é um salário muito alto. Conforme essa empresa cresce e abre oportunidades, pode ser que daqui a 2 anos esse seu boleto nem seja mais tão alto assim, porque a empresa cresceu e abriu novas vagas. Mas, normalmente, o boleto ele é um emprego que coloca um certo teto em cima de você, porque você já está ganhando uma remuneração acima da média do setor. Por que isso é importante? Especialmente no Brasil, que o pessoal gosta aí de financiar as coisas, pagar as coisas em 36 parcelas. Quando você está no emprego boleto, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você perder esse emprego, pode ser que seu próximo emprego você não consiga ter o mesmo nível de remuneração. Então, quando você está ganhando uma remuneração acima da média de mercado, seja muito consciente disso na hora de tomar suas decisões financeiras. Você está nessa situação agora, mas você pode não estar nessa situação no futuro. Exemplo de trabalho de boletos. Pensa assim, você é o braço direito de um dono de uma rede de lojas ou restaurantes, né? Você é o braço direito de um pequeno empresário. Então você tem um pequeno empresário que cresceu, ele não dá conta direito do que ele está fazendo e ele precisa dessa uma pessoa para ser esse braço direito, chame como quiser esse braço direito, né? Pode ser o gerente de operações, pode ser o gerente de loja, chame o que quiser. Mas vai basicamente ser a pessoa que vai trabalhar colada no dono, ajudando ele na operação. Esse é um emprego que, normalmente, o dono está disposto a pagar um pouco mais, porque tem que ser alguém que ele confie, vai ser alguém que vai ter muito acesso à empresa. Normalmente, essa remuneração vai ser uma remuneração um pouco mais alta. O problema é desconfortável, vai ter muita pressão do dono, você vai estar muito relacionado com os resultados dessa loja. Não sei se você vai ter muito aprendizado, porque você já está tomando conta daquela loja, não tem muito espaço para você aprender. Crescimento difícil, você reporta direto no dono. Então, como é que vai ser o crescimento? Só vai ter crescimento se essas lojas crescerem muito também. Se essas lojas não crescerem, se esses restaurantes não crescerem, você também não vai ter muito para onde ir. Mas, às vezes, é um tipo de trabalho que encaixa dependendo do momento da sua vida. Vou trabalhar muito, vou me dedicar muito nesse trabalho, vou ganhar uma remuneração alta, e vou fazer isso durante alguns anos, se isso fizer sentido na sua vida. E outro caso muito comum que a gente tem é a substituição de liderança em momento de crise. Quando você tem uma empresa que não está crescendo, uma empresa que vem em dificuldade e ela perde uma liderança, um gerente, um diretor, e abre aquele buraco, a empresa normalmente precisa subir remuneração para trazer alguém com bastante senioridade, alguém com habilidades bem específicas para tirar aquela empresa do buraco. E empresas em crise oferecem, sim, às vezes, salários superiores às empresas em crescimento, porque você não tem essa visão futura de crescimento. É muito comum os empregos boletos virem daí. O que o pessoal também tem que entender em casa? Quando você vê um emprego com uma remuneração superior à média dos empregos que você está procurando, você tem que fazer as perguntas certas nesse processo seletivo. Por que essa remuneração está acima da média? Será que essa empresa está crescendo? Às vezes tem uma substituição que já é, às vezes, a terceira ou quarta substituição. Você tinha um diretor de marketing que saiu, que entrou outro, que saiu, que saiu, que entrou outro. Por que isso está acontecendo? Por que numa empresa em 5 anos ela teve 3 diretores de marketing? Normalmente, cada diretor de marketing que sai, ela sobe a remuneração, porque o próximo ser mais sênior.
que está acontecendo com essa empresa que está tendo uma rotação tão grande de funcionários, né? Tenha seus alertas ligados e faça perguntas certas na entrevista para entender o porquê que a empresa subiu a remuneração para aquela vaga. E, com essa informação em mãos, tome uma decisão. Às vezes, sim, vale a pena você ser essa quinta pessoa, porque você vai ficar 1, 2 anos nessa empresa, você vai ganhar um bom salário e isso vai servir para você fazer um bom pé de meia. Então, muitas vezes, faz sentido você buscar isso. Porém, como sempre, tenha planejamento e tome decisões acertadas e com intenção. Faça algo intencional e não simplesmente se deixando levar. Não tem muitos empregos que são combinados? Por exemplo, pode ser um emprego que é palco, mas que também é boleto? Tem, com certeza vai ter empregos que tem um pouquinho de cada coisa. Normalmente, eu acho que são bem definidos. Mas eu concordo que você pode ter um emprego, por exemplo, um bate-coração por exemplo, você pode ter um estágio numa empresa bate-coração. Então você está indo buscar o seu bate-coração, mas ao mesmo tempo uma vaga de estágio. Então você está ali ao mesmo tempo trabalhando com algo que você ama e numa vaga onde você vai estar aprendendo. Pode existir. E não pode ser o meu objetivo, eu quero um estágio bate-coração, eu quero um explique bate-coração, esse é o meu objetivo, né? Pode ser, você vai estar cada vez mais afunilando mais a sua busca. Então cada vez a sua busca vai ficar mais difícil, né? Quanto mais específico você for na sua busca, a esse ponto, você vai funilar mais, né? Eu acho muito importante a gente definir o TSE para a gente buscar empregos específicos de acordo com o que a gente quer, mas não com vagas tão pequenas, oportunidades tão pequenas, porque o risco de você se frustrar e você passar anos procurando emprego e não encontrar, começa a aparecer, né? O que eu queria entender assim, numa carreira normal, qual seria o caminho? Sabe qual é o problema dessa pergunta? E depois... O problema dessa pergunta é que você quer estabelecer um normal, né? Cada pessoa que você conhece, você vai ter uma estrutura familiar, pessoal, financeira totalmente diferente. E na próxima aula do Empregues, que é a aula que a gente vai falar sobre planejamento e transição de carreira. E aí a gente vai falar sobre como planejar e a gente vai conversar sobre vários normais. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 18 anos e saí do colégio, eu não tinha como pagar a faculdade. Minha mãe não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eu podia ir para Me Explica e ganhar uma bolsa de estágio? Não podia. Então eu fui trabalhar com o máximo que eu podia ganhar. Consegui um emprego numa gráfica, onde eu passava o dia inteiro imprimindo o documento, mas era um salário legal. E era um salário que me permitia ir a pé de casa, eu não gastava dinheiro com condução, não gastava dinheiro com almoço, eu almoçava em casa. Então fez sentido para mim naquele momento começar a minha carreira com um boleto, para eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro e poder me preparar. E graças àquele emprego, eu pude pagar a faculdade, e aí minha carreira começou a avançar um pouquinho. Depois eu fiz minha transição para marca digital. Quando eu fiz minha transição para marca digital, eu precisei de um Me Explica. Especialmente quando eu vim morar fora. Meu primeiro emprego na Espanha tem que ser um Me Explica. Aí você faz a transição para isso. Não tem um normal. Se você é uma pessoa que, quando você está nos seus primeiros anos de faculdade, você pode se permitir receber pouco para estágios que fazem muito sentido para você, legal. Se você é uma pessoa de 35 anos, você quer partir para uma carreira nova, e aí você aceita reduzir o seu salário para ir Me Explica numa empresa nova, legal. Se você é uma pessoa de 20 anos de idade, mas você precisa ajudar em casa, talvez você precise de um boleto. Talvez você precise pegar uma vaga de extra Natal no shopping, ganhar o máximo possível que você está precisando disso. Não ter o normal é uma das principais mensagens que a gente pode deixar para as pessoas. Você tem que entender que a sua situação familiar, a sua situação financeira, o lugar onde você nasceu, né? Eu tenho um livro aqui que a gente vai conversar um dia sobre ele, Geografia do Trabalho. O lugar onde você nasceu, como impacta no seu desenvolvimento de carreira. Se você nasceu em São Paulo, não tem nada a ver com se você nasceu no Tocantins. Vão ser decisões diferentes que você vai ter que tomar. Não existe normal. E não existir normal é uma das coisas mais interessantes sobre carreira. Porque quando você estabelece o normal, a pessoa que não consegue se encaixar no normal, ela acha que ela está errada. E por isso a gente tem que falar de TSE. E por isso a gente tem que falar de planejamento de carreira. E aí, tem aqui todo um módulo de planejamento e transição de carreira, mas isso aí vai ser a aula 3 do Empregues, né? Porque a aula 2 já estamos aqui, já deu, né? Já falamos de muita coisa hoje, né? Então, aula 3 do Empregues, planejamento de carreira. Né? Como é que a gente coloca tudo isso no dia a dia das nossas carreiras? Como é que a gente começa uma carreira? Como é que a gente cresce? Como é que a gente pensa no financeiro? Transição. Estamos num setor, a gente quer sair desse setor, ou estamos fazendo um trabalho e queremos fazer outro. Como é que a gente faz essa transição para um emprego diferente, né? E aqui é onde toda essa teoria que a gente explicou um pouco hoje, do palco, do chinelo velho, do bate-coração, do Me Explica e do boleto, vão ganhar um pouquinho um sentido mais prático, onde a gente vai colocar exemplos mais concretos de como é que a gente monta isso nas nossas carreiras. E vou trazer também o meu próprio exemplo de como é que eu fui tendo meus
meus palcos, meus chinelos velhos e meus me explicas. E vamos dar alguns exemplos de algumas pessoas que eu conheço também, para a gente ver como tudo isso faz muito sentido ao longo de uma carreira longa, né? De vários anos. Né? Tá ótimo. Ficou alguma dúvida, Nathalia? Não, tudo claro? Super bem explicadinho. Então tá ótimo. Então a gente vê vocês semana que vem na aula 3 do Método Implexi e vamos falar sobre planejamento e transição de carreira. Vejo vocês lá. Até mais. Até mais.